Recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou 2 importantes estudos sobre a violência no nosso país. Os dados são aterradores e mostram que a violência se incorporou à rotina da juventude brasileira. A maioria dos jovens, 55%, diz já ter visto corpos de pessoas assassinadas nos últimos 12 meses. E 30% destes relatam que já foram vítimas de algum tipo de violência. 55% dos jovens. Uma das pesquisas realizada pelo Instituto Datafolha, entre junho e julho deste ano, mediu a percepção que cerca de 5.000 jovens com idades entre 12 e 29 anos têm da violência em 31 cidades brasileiras. Já o outro estudo, coordenado pela Fundação SEAD, com dados de 2006, criou um índice que avalia a vulnerabilidade de jovens à violência em 266 cidades com mais de 100.000 habitantes. Uma reportagem publicada no jornal A Folha de São Paulo, do dia 25 de novembro, traz o relato do menino Saulo, que é um nome fictício, de 13 anos, que mora em uma favela em São Paulo. O Saulo diz que assistir a assassinatos virou uma coisa comum na sua comunidade. Ele e outros garotos. Ele conta também que já apanhou muitas vezes em casa e já apanhou também da polícia. O repórter da Folha, que é o seu Mário César Carvalho, lembra que em uma das cenas mais impressionantes que ele já viu no exercício da sua profissão de jornalista foi a de crianças brincando com naturalidade de contar cadáveres na favela de Jardim Ângela, em São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é extremamente preocupante essa banalização da violência. Semana passada, senadora Cátia, eu trouxe um exemplo de uma professora no interior de Minas Gerais que, na hora do recreio, brincando com seus alunos de 3, 4 anos de idade, eles brincavam com o giz da sala de aula como se aquilo ali fosse cocaína para traficar. A violência está tão banalizada no nosso país que chocou tanto a um jornalista que tem uma experiência tão farta, não só nessa área, como em outras áreas, das mazelas sociais. Enfrentar a violência não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Sabemos qual é o caminho que nós devemos trilhar. Não é preciso lançar mão de ideias mirabolantes. Sabemos que o fundamental é aquilo que o senador Cristóvão Buarque fala todos os dias dessa tribuna e da onde pode. É investir em educação de qualidade desde cedo, desde a primeira infância, além de políticas sociais consistentes em áreas como a saúde, geração de trabalho e renda, moradia, saneamento básico, segurança pública, cultura, esporte e lazer. Mas por que nós não avançamos? Já temos boas práticas de prevenção e combate à violência sendo aplicado no Brasil afora. Por que então não conseguimos vencer essa batalha? Eu sei e eu preciso dizer que eu também não tenho as respostas prontas para esses questionamentos. Tenho, porém, algumas pistas. Em primeiro lugar, acho que ainda estão faltando boas doses de ousadia e vontade política dos agentes públicos nas 3 instâncias governamentais. A cruzada contra a violência precisa ser colocada no topo das prioridades do poder público e da sociedade brasileira. Sem essa priorização, sem uma grande mobilização social em torno desse tema, certamente não conseguiremos superar tantos obstáculos. Em segundo lugar, gostaria de chamar a atenção para um ponto que considero muito importante, que é essa impregnação da cultura da violência, que eu dizia agora há pouco com o senador Cristóvão Buarque, discutia, no nosso cotidiano, no cotidiano do povo brasileiro. Percebemos que quase tudo no Brasil se resolve na base da violência. Não existe mais a mediação de conflitos, diálogo. As cenas de violência, e eu não estou me referindo apenas à violência física, já fazem parte do dia a dia do brasileiro. Estamos perdendo a paciência, a tolerância, deixando de exercitar
a generosidade, a gentileza e o respeito pelo outro. Nas escolas brasileiras, tanto nas públicas como nas privadas, são frequentes os casos de violência praticado contra alunos e contra professores. Alunos que depredam patrimônio público, estudantes que se revoltam contra professores, alunos que perseguem outros colegas que não se encaixam no padrão seguido pela maioria, jovens que não aceitam a diversidade racial, étnica e de orientação sexual. Há algumas semanas, senhoras e senhores senadores, tivemos um exemplo dessa exacerbação da violência no ambiente escolar. Todos conhecem a história. Provavelmente muitos senadores falaram sobre ela, e eu lamento não estar aqui porque estava de licença para a saúde, não poder aqui ter falado e trazido também a minha opinião sobre o caso da estudante Geisa Arruda, de 20 anos, que foi linchada pelos colegas porque usava um mini vestido cor-de-rosa. Não podemos aceitar que num país como o Brasil, supostamente um país civilizado, cenas desse tipo aconteçam. O Brasil é supostamente um país liberal, um país tropical. O culto ao corpo é até feito de uma forma exagerada. Um país, senhoras e senhores senadores, onde usar roupas curtas e biquínis não é visto como pecado há muito tempo. Então, por que tanta hostilidade em relação a uma moça que trajava um mini vestido rosa? O problema é a existência de dois Brasis. O Brasil moderno, que avança, e o Brasil cada vez mais retrógrado. O Brasil moralista, preconceituoso, machista, que enxerga as mulheres apenas como objeto de desejo dos homens. Para este Brasil, é pecado quando as mulheres resolvem vivenciar a sua sexualidade sem amarras, sem preconceitos e sem tabus. Portanto, são desculpas esfarrapadas de um país ainda muito contraditório, de um país que precisa refletir muito, de um país que precisa aprender a respeitar o próximo, de um país que precisa aprender a exercitar a generosidade, a solidariedade, os contatos de olho a olho, os debates sinceros, os debates que realmente podem trazer algum futuro para esse país, que podem trazer alguma reflexão a nós que somos políticos responsáveis por representar o nosso povo e a nossa sociedade, que nós possamos ser políticos com a cabeça aberta, arejada, que não possamos permitir que esse tipo de atitude simplesmente impere nesse país, que crianças ainda sejam vítimas da exploração sexual, que crianças sejam vítimas do preconceito, que crianças sejam vítimas de tabus, que os nossos jovens não tenham o direito a exercitar a sua liberdade plena, os seus sonhos e os seus desejos. Por isso, senador, eu trago mais uma vez um tema que considero de alta relevância, um tema que deve ser abordado não só por aqueles que são ou se dizem ou desejam ser especialistas no tema da criança e do adolescente, mas de todos os homens e mulheres que estão aqui como eu, que sonham e que acreditam que é possível um dia viver num país melhor, num país mais justo e que respeite principalmente aqueles que são mais frágeis, aqueles que são mais vulneráveis. E mais uma vez eu repito, presidente Monsanto, que esses são os nossos pequenos, são os nossos filhos, que precisam de nós que somos adultos para defender os seus direitos, que precisam de nós que somos adultos para proteger os seus sonhos, para proteger o que disse aqui o senador Cristóvão, a emissão dos seus sonhos e dos seus desejos, e para que essas emissões não sejam cerceadas, não sejam obstáculos para o crescimento do nosso país, para o desenvolvimento do nosso país, mas isso seja, sim, um instrumento de transformação, de mudança, de uma sociedade muito melhor, de uma sociedade muito mais feliz, de uma sociedade que viva muito mais em paz, que lute muito mais pela paz e que isso esteja dentro do nosso coração de verdade, que não seja apenas um discurso da boca para fora, mas que seja um ato todos os dias praticado